Você pega a sua Bíblia, por gentileza. Olha, eu quero te incentivar a baixar o aplicativo e se cadastrar no aplicativo. Esse aplicativo será uma ferramenta muito bacana para que nós possamos estar em contato com você e você em contato conosco. É a nossa comunidade. O aplicativo vai funcionar como o nosso hall de membros, como a nossa comunidade, e ali tem tantas coisas boas. Você pode deixar seu pedido de oração, você pode contribuir, você pode participar dos cultos, ver os vídeos, você pode ler o boletim, você pode tantas coisas ali no aplicativo, tantas coisas maravilhosas, e cada semana nós estaremos explicando para você aqui. Samuel, Kaique, o pessoal vai estar aqui te dando informações sobre o aplicativo, tá bom? Muito legal. Coisas boas estão chegando também. Agora, essa semana, nós já vamos iniciar novamente os nossos grupos pequenos, os nossos GEs, os nossos grupos de estudo. Nós estaremos pelo Zoom, fazendo grupos de 20, 30, 40 irmãos, e nós queremos estudar a Bíblia com você. Então fique atento e fique preparado através do nosso aplicativo, através das nossas mídias sociais, estaremos te informando, tá bom? Estou muito animado com tudo isso. Louvado seja o nosso Senhor. Muito bem, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Jonas. Livro de Jonas. Oh, meu Deus, que livro maravilhoso e quantas lições maravilhosas nós aprendemos aqui. Vá lá para Jonas. Jonas está perto de Obadias e Miqueias. Então, eu sei que isso ajuda para valer, né? É uma bênção quando a gente pega um livro desse e diz para você, está assim, ó, está lá perto de Obadias. Jonas, capítulo de número 3. Quero ler com você esse texto de Jonas, capítulo 3. E já nós estaremos comendo do pão, bebendo do cálice. Você já prepare aí na sua casa, sua mesa. Se você quiser fazer uma foto bonita, depois mandar para a gente, nós podemos colocar lá no aplicativo também, nas informações, fotos do nosso povo. Fotos comendo do pão, bebendo do cálice, família reunida, participando das nossas celebrações. Jonas capítulo 3, a partir do verso 1, está escrito assim: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte e mude de ideia, e não se afaste, então se afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Salvador. Meus irmãos, a história de Jonas é uma das histórias mais lidas e mais conhecidas de toda a igreja e do mundo todo. Mesmo aqueles que não conhecem a palavra de Deus sabem que Jonas foi engolido por um grande peixe, né? E essa história, ela
percorre o mundo todo, crianças, adultos, todos conhecem a história de Jonas. Mas a história de Jonas é mais do que ser engolido por um grande peixe. Ela aqui tem muitas lições. É um livro pequeno, de só 4 capítulos, mas tem lições gigantes, extraordinárias para mim e para você, para a igreja, para a nossa casa, para o nosso coração. E eu quero compartilhar algumas coisas simples com você hoje, mas eu quero enfatizar que o nosso Deus é o Deus das oportunidades, é o Deus que sempre nos dá uma segunda chance, é o Deus que renova sobre nós a sua graça e a sua misericórdia todos os dias, e hoje mesmo Ele quer fazer algo novo em cada um de nós. Hoje mesmo o Senhor está de mãos estendidas para você, para comigo, e hoje mesmo Deus está nos chamando novamente, aquilo que Ele já nos chamou há muito tempo atrás, e Deus está nos dizendo: eu te chamei, eu te separei, eu te escolhi, e eu estou te enviando outra vez. Vai e faz o que eu estou te mandando, porque a bênção do Senhor, do nosso Salvador, ela estará sobre nós. E a maior de todas as bênçãos que Deus nos dá aqui é a paz no coração, é a paz de espírito, é a alegria, é o renovo, é a confiança, é a convicção, é a certeza de que andando no centro da vontade de Deus, não nos faltará absolutamente nada para aqui e para agora, neste mundo, mesmo que em meio a tantas tormentas, nós estaremos seguros, supridos e guardados, e ainda receberemos a vida eterna e seremos coroados pelo Senhor, porque Ele nos prometeu. Louvado seja o Senhor, bendito seja o nosso Salvador. É interessante que o capítulo 3 começa dizendo que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, porque no capítulo 1 nós aprendemos acerca do chamado de Deus e da ordem que Deus deu a Jonas. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, nós precisamos saber quem Jonas é e qual foi a ordem que Deus deu a ele. Se você for lá para o segundo livro dos Reis, no capítulo 14, verso 25, você vai entender quem era Jonas. Jonas, filho de Amitai, ele profetizou, ele era um profeta, que na lenda judaica, ele era o filho daquela mulher que sustentou o profeta Elias. Lembram da mulher? Da viúva de Serepta, que fez um bolo para o profeta, quando ela disse assim: eu e o meu filho comeremos, depois morreremos. Na tradição judaica, Jonas era filho daquela viúva. Nós não temos certeza disso, alguns estudiosos comentam acerca disso, mas independente de ser ou não, o texto nos ensina, a Bíblia nos ensina que Jonas foi educado pelo profeta Eliseu. Ele substituiu o profeta Eliseu. Ele era contemporâneo de Eliseu. E ele recebeu do Senhor instruções através do grande profeta Eliseu. Jonas era um profeta reconhecido no reino do norte em Israel. Ele vivia em Samaria. Agora ele é chamado pelo Senhor. O capítulo 1 diz que a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se e vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. O verso 3 diz que Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Olha, o profeta Jonas, ele era um homem conhecido, ele era um homem usado por Deus. Jonas, segundo os estudiosos, ele era muito patriota. Ele amava demais a Israel, amava o seu povo. E Israel tinha um grande inimigo, ou muitos inimigos, mas nesse contexto da contemporaneidade de Jonas, Nínive e a Assíria eram uma potência gigante. O reino da Assíria era o reino do momento, e Nínive era a capital da Síria. Era um povo sanguinário, era um povo violento, era um povo maldoso, era um povo cruel, inimigos de Israel. Deus diz para Jonas: Jonas, levante-se e vai para Nínive, a grande cidade de Nínive, prega contra ela, porque a maldade dela é enorme e chegou até mim. E vá e pregue a ela, que ela tem 40 dias e depois ela será destruída. O que é que Jonas faz?
ele não obedece a Deus. Deus manda ele ir para Nínive, ele vai a Tarsis, e ele vai para a direção oposta. Ele desobedece, ele é rebelde, ele peca contra o Senhor, ele quer seguir o rumo dele, porque quando você lê o capítulo 4 de Jonas, a partir do verso de número 2, diz assim: ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Qual era o problema de Jonas? O problema de Jonas é que se ele fosse pregar a Nínive, obedecendo ao que Deus disse a ele estava crendo de que a cidade poderia se converter e Deus poderia poupar aquela cidade e não trazer juízo à cidade. Então Jonas prefere morrer do que ver uma cidade toda salva. Porque ele aproveitou da oportunidade dizendo: bom, se Nínive for destruída, melhor para a nação de Israel, porque eles não vão mais oprimir a Israel, eles não vão mais saquear Israel, eles não vão mais fazer maldade contra Israel e nem contra nenhuma nação, portanto, eles que morram. Estou dizendo numa linguagem bem nossa, né? Talvez esse tenha sido o sentimento de Jonas. Ele disse: Deus vai trazer juízo? Então que traga, Senhor, eu não vou lá não. E Jonas foi rebelde, desobediente. E quando nós nos rebelamos contra Deus e somos desobedientes, o que acontece conosco? O juízo que estava sobre a cidade veio sobre Jonas. Porque quando nós desobedecemos a Deus e andamos fora da vontade do Senhor e andamos na nossa vontade, é nós que vamos colher o juízo das nossas próprias ações, é nós que vamos colher o que estamos semeando. Se eu vou andar em rebeldia, eu tenho que estar preparado para as consequências, porque aquilo que o homem semear, ele colherá. E o apóstolo Paulo disse: se o homem plantar, semear justiça, ele colherá justiça, mas se o homem plantar maldade, ele colherá tempestades. Portanto, hoje nós precisamos sondar o nosso coração e perguntar ao Senhor: como é que nós estamos andando? Senhor, como é que eu estou andando? O rei Davi, no Salmo 139, ele faz uma oração, no último versículo do Salmo 139, que é uma oração corajosa, extraordinária. Davi diz assim: Senhor, sonda-me e me conhece, e vê, Senhor, se há algum caminho em mim, um caminho mau em mim, e, Senhor, me ensina e me ajude a andar pelo caminho eterno. Sonda-me, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me ajuda a andar no caminho eterno. Nós precisamos ter coragem de fazer essa oração, dizer: Senhor, eu estou andando no centro da Tua vontade, eu estou fazendo aquilo que Te agrada, Senhor, eu estou fazendo e vivendo segundo a Tua palavra. Porque quando nós vamos para o sermão da montanha, o sermão do monte tão conhecido, Jesus ensina para a gente acerca do amor, da compaixão e da misericórdia. Ele diz: ouviste o que foi dito, você amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo, mas eu, porém, te digo que você vai orar pelo teu inimigo e você vai amar aquele que te persegue, porque os valores são outros. E é assim que nós devemos viver. O extraordinário é que Deus sempre nos dá uma segunda chance. Mesmo Jonas tendo sido rebelde e ele colheu a tempestade, ele foi para o barco em Jope, na direção de Tarsis, e no meio da viagem uma tempestade se levantou a ponto de Jonas ter sido lançado para fora do navio. É assim que acontece com a gente quando nós andamos fora da vontade do Senhor. É assim que acontece conosco quando nós estamos vivendo uma vida deliberadamente no pecado. Nós não podemos mais viver dessa forma. Nós precisamos, com humildade, pedir que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados e nos ensine a andar no caminho eterno, porque Deus é o Deus que nos dá oportunidades. Amém? Deus é o Deus da oportunidade. Então, no capítulo 3, o texto começa dizendo
que a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Segunda vez, Deus diz: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu lhe dei. Olha que coisa extraordinária. Vá para a cidade e pregue contra ela. Algumas lições simples que a gente aprende aqui, antes de eu enfatizar o que é que Deus está querendo dizer para você e para mim. Irmãos, Jó diz para a gente no capítulo 42, verso 2: Senhor, eu bem sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmãos, olha a palavra que Jó está nos dando. Senhor, eu estou bem certo, eu bem sei, eu aprendi, eu consegui enxergar, eu vi. Jó está dizendo: eu vi que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que Jó está dizendo para mim e para você? Que apesar da nossa desobediência, rebeldia, apesar de muitas vezes o nosso coração ruim, maligno, o plano de Deus não será frustrado. Se nós obedecermos, as coisas vão acontecer. Se nós não obedecermos, vão acontecer do mesmo jeito, porque nenhum plano de Deus será frustrado, porque Ele é Senhor soberano de todas as coisas. Agora, como é que o plano de Deus vai acontecer na vida da gente? É que aí a gente precisa ter convicção. Se eu andar na contramão da vontade de Deus, como é que eu vou ser trazido de volta à presença dEle? Deus vai trazer tempestades. O barco da sua vida vai chacoalhar, até você entender que Deus está fazendo uma obra na sua vida e através de você. Paulo também entendeu esse conceito, e quando Paulo diz lá no capítulo 5 de Romanos, no verso 20, Paulo está dizendo assim: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que conceito extraordinário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Paulo está dizendo para a gente que a graça de Deus é sempre maior do que o nosso pecar, que a graça de Deus, ela é sempre maior do que a nossa desobediência. A graça de Deus é sempre mais abundante. Ainda que nós tenhamos andado, ou estejamos andando, ou tenhamos escolhido a desobediência, a rebeldia, ainda há favor de Deus sobre nós. Ainda temos o favor de Deus agora sobre nós. A graça de Deus, ela é superabundante. Por isso o salmista diz que a graça de Deus é melhor do que a vida. O favor de Deus é melhor do que os nossos valores, do que os nossos desejos, do que os nossos caminhos, do que a nossa vontade. Então nós precisamos entender que a graça de Deus é sempre melhor. Os planos de Deus nunca serão frustrados, e a graça de Deus é insuperável. Hoje, Deus quer derramar graça de Deus. Ele quer derramar graça sobre mim e sobre você. Amém? Deus é o Deus que nos dá sempre a segunda chance. Ele chama Jonas pela segunda vez, e agora Jonas vai. É interessante que a rebeldia de Jonas não impediu que a cidade fosse transformada. A rebeldia e a desobediência de Jonas não impediu, porque o plano de Deus não será frustrado. Traga isso para a sua vida hoje. Pense em você, na sua casa, na sua família, os seus negócios. Meu irmão, talvez muitas coisas tenham se levantado para te derrubar, mas diga isso para você mesmo hoje e afirme isso no seu coração: nenhum dos planos de Deus para comigo cairá por terra. Todos os planos de Deus na minha vida se cumprirão plenamente. Aleluia, e louvado seja o Senhor. Todos. Porque a graça de Deus é melhor do que a vida, e a graça de Deus é maior do que o meu pecado, e o meu Deus é o Deus de Jonas. O meu Deus que morreu na cruz, Ele me dá sempre uma nova oportunidade. Vocês se lembram de Lucas capítulo 15, o filho pródigo, que é uma das
passagens mais conhecidas também de toda a Bíblia, quando o filho pródigo sai de casa, gasta toda a fortuna do seu pai, resolve voltar para casa, o que é que o pai faz? O pai o recebe de braços abertos, o pai concede a ele a segunda oportunidade, mesmo ele tendo gasto todo o dinheiro, toda a herança. O pai não olha para o dinheiro, o pai não olha para a herança, o pai só olha para o filho que voltou, e o pai diz: este meu filho estava morto e reviveu, aleluia. Deus está agindo assim comigo e com você. Todas as vezes que nós estamos fora do centro da vontade do Senhor, todas as vezes que nós preferimos a nossa vontade que a vontade de Deus, e sempre que nos rebelamos por causa de circunstâncias difíceis, o Senhor estende a mão da misericórdia e da graça, e Deus nos traz de volta para Ele. Se é necessário levantar uma tempestade, Deus levanta, porque o que Ele quer é nos trazer de volta para Ele. Ele nos dá a segunda oportunidade. Agora, não é só o filho pródigo que recebeu a segunda oportunidade. Não é só Jonas que recebe a segunda oportunidade. Quando você vai para a Bíblia, todos os grandes homens de Deus tiveram a segunda oportunidade. Quando você olha para a vida de Abraão, e Abraão, por causa da fome, desceu para o Egito. Abraão, por causa da fome e ter descido para o Egito, ele mentiu, dizendo que Sara era sua irmã, não sua esposa. Abraão pecou, e Deus deu a Abraão uma segunda oportunidade, trazendo-o de volta, honrando, não permitindo que Sara fosse destruída, e não permitindo que próprio Abraão fosse morto. Deus deu a Abraão a segunda oportunidade. Olha para a vida de Jacó. Jacó, o grande usurpador, o enganador, que foi escolhido pelo Senhor, soberanamente. Nós não entendemos. Jacó mente para o pai, Jacó engana o irmão, depois Jacó vai para a terra do tio Labão. Jacó se casa, Jacó tem 2 mulheres, 2 concubinas, filhos, muito rebanho, muito dinheiro, um homem rico, próspero. Voltando para casa, ele precisa ter um encontro genuíno com o Senhor. E Deus concede a ele a oportunidade lá no Vale de Jaboque. Deus dá a ele a oportunidade de restauração, de uma vida nova. E Deus faz de Jacó Israel. Deus faz de Jacó o enganador, o príncipe que lutou com Deus e prevaleceu. Aleluia! Não olhe apenas para Jacó, não olhe apenas para Abraão, olhe para o rei Davi. Olha Davi, que talvez nunca tivesse recebido de nós uma segunda oportunidade. Por quê? Porque Davi adulterou, porque Davi foi um homicida, porque Davi enganou, porque Davi fez tudo o que nós achamos que é de mais feio, de mais horrível. Mas Deus, cheio de misericórdia e compaixão, amou a Davi, perdoou a Davi e fez dele o homem segundo o seu coração. Deus dá oportunidades. Deus deu oportunidade a Abraão, a Jacó, a Davi. Olha Pedro, depois de ter andado com o Senhor por 3 anos e meio, visto todos os milagres que Jesus fez, ouvido as mais maravilhosas mensagens do reino dos céus, Pedro, no momento mais crucial da vida do Messias, o que é que ele faz? Ele nega o Senhor diante de todo o seu povo. Ele foge, ele volta a pescar. Mas Deus o chama de novo, assim como os seus discípulos, e diz para eles: olha, corram para Galiléia, porque eu estarei lá com vocês. E depois de Jesus ressuscitar, ele volta para Galiléia, onde tudo começou, e ele dá uma segunda oportunidade a Pedro e aos discípulos. Louvado seja o nosso Senhor. Sabe, irmãos, assim como Jonas, como Pedro, como Davi, eu e você também já recebemos dezenas de vezes a segunda oportunidade. Porque a vida cristã, a vida com Jesus é uma vida de oportunidades cada dia. Quando eu olho para mim mesmo, eu digo: meu Deus, quantas vezes eu já pedi perdão para o Senhor, quantas vezes eu já caí, quantas vezes eu já disse que não faria mais isso e acabei fazendo, quantas vezes eu já estabeleci algumas coisas com o Senhor e acabei não cumprindo.
mas o Senhor continua me amando, exercendo misericórdia, exercendo bondade, e o Senhor continua com a tua graça me envolvendo, com o teu amor incomparável sobre mim, e o Senhor me dá a segunda oportunidade todo dia. Hoje, de novo, Deus nos chama, dizendo: eu tenho algo especial para você. Eu tenho algo especial para a sua família. Eu tenho algo especial para os seus filhos. Eu tenho algo para você. Meu irmão, eu não sei como é que você está. Eu não sei como anda o seu coração. Eu não sei se você está andando no centro da vontade de Deus. Eu não sei se você está obedecendo tudo que o Senhor tem te pedido e tem te mandado. Eu não sei. Porque às vezes as circunstâncias da vida são tão duras com a gente, que a gente acaba esmorecendo, esfriando, deixando as coisas importantes de lado e vivendo uma vida espiritual assim, morna, fria, rasa, sem comprometimento, sem santidade, sem piedade. Nós acabamos vivendo uma vida religiosa de formalidade, lendo a Bíblia sem interesse, orando aquelas orações mais... Sim, Senhor, obrigado por esse dia, Senhor, obrigado por esse pão, Senhor, obrigado, e só isso, e não tem nada mais profundo, não tem nada mais interessante. Você perdeu o brilho, a alegria, a paixão das Escrituras, da oração, do serviço, do testemunho, da pregação. Lembre-se, Jó diz: nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deus vai fazer na sua vida o que Ele prometeu. Deus vai fazer. Deus vai nos trazer para Ele, porque Ele é bom. O seu amor é inigualável e a sua misericórdia é de eternidade a eternidade. E na linguagem do apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Filipos, Paulo diz: aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo. Mas hoje o Senhor te chama pela segunda vez. Hoje o Senhor diz para você: levante-se, levante-se e vá para a sua Nínive. Levante-se e conserte o seu coração. Levante-se e arrume a sua casa. Levante-se e põe em ordem tudo que está bagunçado. Levante-se e se arrependa do seu pecado, porque eu vou te abençoar. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Vamos orar? Você pode curvar a sua cabeça comigo. Vamos falar com o Senhor e já já nós estaremos comendo do pão e bebendo do cálice. Curva a sua cabeça, por gentileza. Pai, louvado seja o Senhor, bendito seja o teu nome. Como é bom sabermos que o Senhor é um Deus de amor, longânimo e misericordioso, que perdoa os nossos pecados e que não desiste em nenhum momento de cada um de nós. Mas o Senhor, assim como chamou Jonas e deu uma segunda chance a ele, o Senhor nos chama também e nos dá sempre uma segunda oportunidade. Quando Jonas pregou aquilo que o Senhor determinou, a cidade se converteu. Houve um grande avivamento em Nínive. Oh Deus, louvado seja o teu nome, porque nós cremos que se colocarmos tudo em ordem, ajeitarmos o coração, com humildade, com jejum, com pano de saco, com arrependimento genuíno, com quebrantamento, o Senhor também derramará sobre nós um avivamento. O Senhor começará um avivamento pessoal, que vai se estender para a família, para a igreja, para a comunidade, para a cidade, para o estado, para o país, e para além de todas as fronteiras, porque a tua palavra é poderosa. Pai, começa conosco hoje, começa comigo, começa com
nós pastores, começa com a liderança, começa com a equipe de louvor, começa com os nossos professores, começa conosco, Senhor. Começa com o corpo diaconal, com os departamentos de jovens, de crianças. Faz uma obra aqui entre nós, Senhor. Chama-nos de novo e dá-nos, ó Deus, esta porção sobre nós hoje. Perdoa os nossos pecados, produz no nosso coração um genuíno arrependimento, para que a nossa vida esteja limpa diante do Senhor, para que nós não sejamos rebeldes, mas nós sejamos obedientes ao Teu chamado, à Tua palavra e à Tua graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nenhum dos Teus planos pode ser frustrado na nossa vida. O Senhor é Deus fiel, o Senhor é Deus que cumpre cada uma das Tuas promessas. Abençoa a Tua igreja, abençoa os Teus filhos, abençoa todos quantos nos ouvem nesta manhã, ó Deus, e faz uma obra gloriosa e poderosa em cada um de nós e em cada família. Salva-nos, ó Deus, transforma-nos, Senhor, enche o nosso coração com o Teu Santo Espírito e com o Teu amor, no nome de Jesus, amém, amém.